Vamos de resumão dos episódios 5 e 6 de Demolidor Born Again. O episódio 5 se inicia com Vanessa passando por uma cirurgia, devido ao que o Poindexter fez com ela, e Fisk desesperado por medo de perdê-la. Fisk dá ordem ao Powell para pegá-los e trazê-los vivos, e ele enfatiza isso, ele quer os caras vivos. A gente já sabe o que ele faria. Matt leva Dex e o salva, mesmo Dex desejando ficar. Interessante que na cabeça do Dex, ele pagou sua penitência matando a Vanessa por tê-lo dado ordem por matar o Fogg. Isso só mostra que a precisão do Dex vai além do que esperávamos. Ele tinha certeza que ela havia morrido, e nós, fãs, não tínhamos certeza. Eles fogem para a igreja e Matt pensa em deixá-la morrer, mas como católico volta e o salva, algo totalmente esperado, carregando como se ele fosse a sua cruz, e a Karen não gosta nem um pouco disso. Bibi vai ao hospital para saber se a Vanessa tá viva, porque ela quer cobrir a história, e o Daniel tá puto com ela, porque a maior preocupação dela é a Vanessa e não ele estar passando por aquilo tudo, e ela dá uma aliviada. O episódio 5 começou a passar flashbacks de como os passados de Fisk e Vanessa se encontraram, ou seja, um pouco antes do que vemos na primeira temporada de Demolidor da Netflix. Inclusive, flashbacks do Fogg e do Matt, que, atuando como advogados, para um cara que o Fogg cresceu com seu irmão mais novo. Através de um erro de mandado, ele pode ser liberado. O Matt não quer, o Fogg quer. E o Fogg usa a fé de Matt contra ele para dar uma segunda chance ao cara, porque o cara trabalha para a máfia, no caso, o Wilson Fisk. O Fisk quer lavar dinheiro em Bitcoin, mas o Wesley diz ser muito volátil. O Wesley dá a ideia de fazê-lo em obras de arte, porque são coisas abstratas e subjetivas, logo o preço a que se compra, mas o recibo daquilo dará a saber quanto vale, principalmente se passar nas mãos de alguém importante. E foi assim que ele acabou conhecendo a Vanessa em Demolidor, primeira temporada da Netflix. Voltando para os tempos atuais, o Cashman leva Daniel para dar uma volta. Daniel treme na base, pois já pensava que a Bibi era quem expunha as coisas do Fisk para a internet. Cashman compra uma serra elétrica e uma pá. Daniel entra em desespero pensando que o Cashman vai passar ele. Mas na verdade era para alguém que estava na mala, sem dar explicações de quem é, e nós só vamos saber no próximo episódio. Vanessa acorda bem atordoada pedindo suco de abacaxi, mesmo sendo possivelmente alérgica, e pede para Wilson contar a história de como eles se conheceram e como ele pagou 3 vezes mais o valor do quadro que ele comprou com ela. Do nada, ela faz o mesmo pedido para que ele conte como eles se conheceram. Fisk já percebeu que tinha alguma coisa errada. Lembrou e muito a mãe do Fisk no Demolidor da Netflix, que tinha esses problemas de memória. E no fim, Vanessa tem uma convulsão e morre. E aí o episódio acaba. Apenas um detalhe interessante sobre o episódio 5 é que o cara que o Matt e o Fogg estavam trabalhando, que o Fogg cresceu com um amigo dele, o Wesley contrata o Cashman, porque eles trabalharam juntos no Afeganistão. E o Wesley o contrata para matar o cara que o Fogg e o Matt representavam. E o Fogg pega o dinheiro que os dois estavam juntando e dá pro cara fugir. Ou seja, as vidas do Matt e do Fisk já estavam conectadas há muito tempo, bem antes do primeiro episódio da primeira temporada de Demolidor da Netflix. Muito interessante isso aqui. Já partindo para o 6º episódio, Fisk mata o médico que tentou salvar a Vanessa, mesmo ele tentando consolá-lo. Esse era o corpo que o Cashman e o Daniel enterraram no episódio anterior. O enterro foi em silêncio. O Dex ficou preso no covil do Matt e da Karen. Fisk pega as armas que eram do Charles e vai usá-las contra os vigilantes. Nós já havíamos visto o Fisk de terno branco, mas com a rosa vermelha ainda não, que é um traço muito característico dele nas histórias em quadrinhos. Uma equipe invade a casa de Jessica Jones. Ela, claro, já embrolha os caras na porrada e fica furiosa com o que aconteceu. E finalmente ela apareceu. Eu amo muito a personagem nas mãos dessa atriz. Uma das fontes da Karen era a Jessica. E ela diz que há muito tempo atrás uma pessoa chegou até ela interessado em pessoas aprimoradas. Quem será que era? Eu acredito que pode ser a Condessa. Após o funeral, todos lá dentro da prefeitura, a governadora disse que queria que a Shirley fosse a nova prefeita, o que leva à cena dela dando a chave da cidade para o Homem-Aranha, no trailer do Homem-Aranha. Mas vai ser apenas o mandato tampão, creio eu, ou seja, o resto do mandato do Fisk quando derrubarem ele. Provavelmente por isso que ela não precisaria se candidatar para tal. Bibi quer comemorar o aniversário do Daniel na casa da mãe dele. Cashman diz que Daniel precisa jogar uma isca para ela, para saber se é ela quem está vazando as informações. O Sr. Charles liga para Fisk para saber das armas. Fisk não responde, ele está bolado. Então, o Charles vai até a governadora, e eles já se conheciam aparentemente, e passa informações para derrubar o Fisk. A Bibi, ela não vazou as informações dessa vez, mas o Daniel acaba confrontando ela por descobrir quem ela era, que era a pessoa que fingia ser o Fisk lá na Dark Web. E ele também tá com medo porque talvez ele não possa mais protegê-la, porque o Cashman, se descobrir que é ela, vai matá-la. Jessica Jones, depois da gravidez, acaba
podendo ter fraturas no corpo, como na costela, algo que não é normal. Ela diz que depois que ela foi mãe, os poderes dela ligam e desligam, e ela ainda não sabe controlar. Ela tá boladona, e o Demolidor e ela invadem o local onde o Fisk escondeu as armas e tacam fogo em tudo. Berimbolam todo mundo na porrada. E pessoal, sobre a Heather, mano, eu não tô gostando do alto ao arco dela nessa série. Ela entra no quarto da Vanessa, rouba um anel com a cor vermelha, o Cashman entra, ela sente raiva de si por ter matado o Muse, e o Cashman pede pra ela estrangulá-lo, como o Muse fez com ela, ela faz e gosta. Cara, eu acho muito possivelmente ela se tornar um novo Muse nesse novo universo, porque tem uma versão feminina nas histórias em quadrinhos. A Karen tenta matar o Dex, o Matt chega na hora e a impede, e ela fica puta porque ela sente que ele sempre escolhe as pessoas erradas e por isso os amigos dele sempre morrem. Então o povo está dividido, alguns fazendo um tributo a Vanessa, outros dizendo que ela estava envolvida em tudo. A Soledad e os outros colocaram os vídeos das pessoas falando que estavam presas lá na prisão do Fisk e que o Demolidor os libertou. O Fisk e Matt conversam por um momento, depois, como sempre, trocam porrada. Mas a luta não termina. Cashman avisa o Poe que um dos policiais que tinha vazado informações para que o Demolidor invadisse lá o local e libertasse a todos. O Cashman vai lá e mata o moleque. E aí, coloca a culpa no povo, e aí a causada começou. A Karen perde a peruca ruiva e o Poe a vê e aponta uma pistola para ela. E aí o episódio acaba. Então nós não sabemos o que aconteceu, nem entre o Fisk e o Matt e nem com a Karen. Eu particularmente não acho que ela vai morrer, mas cara, se isso acontecer, a última coisa que ela falou pro Matt, que ele sempre escolhe as pessoas erradas e as certas sempre morrem, vai ecoar ao ponto dele ser mais radical na sua atuação como Demolidor. Inclusive usar o tentáculo para tal alto e até ser possuído pela besta, que é o demônio que o tentáculo cultua. E isso vai ser brabo demais.